falar sobre querubins. Já ao contrário de arcanjo, querubins é mencionado de muitas e diversas formas na Bíblia Sagrada, tá certo? Então vamos lá, querubins, qual o significado no hebraico? Do querube, vem do plural querube, e no grego cherube, tá certo? No desenrolar a gente vai aqui dando o significado. Qual é a função desses querubins, esses anjos querubins? São responsáveis pela guarda da entrada do paraíso. A gente vê lá em Gênesis 3:24. Também eles observam o propiciatório. Êxodo 25, no verso 18 e 20. Salmo 80, versículo 1. Salmo 99, também versículo 1. E Isaías 37, 16. Bastante conhecida essa passagem, né? E Hebreus 9:5, a gente já vê aí que eles são os que ficam ali a observar o propiciatório. Constitui-se a carruagem, né? Eles constituem a carruagem de Deus, a qual serve para descer a terra. É mesmo? Justamente, a Bíblia diz que os anjos descem juntamente aí com o Senhor. 2 Samuel, no capítulo 22, verso 11, e Salmo 18, 10, você vê aí que esses anjos estão bem ali próximo de Deus. Como demonstração do seu poder de majestade, em Ezequiel, nós vamos ver aí no capítulo 1 de Ezequiel e também Apocalipse 4, a gente vai ver essa demonstração desse poder de Deus. São representados simbolicamente também como seres em várias formas, tá certo? Seres vivos em várias formas. A forma que Deus tem para apresentar esses anjos. Mais do que outras criaturas, eles foram destinados a revelar poder, majestade e a glória de Deus. E a defender também a santidade de Deus no jardim do Éden. E também no tabernáculo, no templo e na descida de Deus à terra, como eu já havia falado. Ou seja, essa é a função que os querubins ele tem, aquilo que foi delegado a eles, aquilo que foram colocados para que eles venham aí tomar de conta. Essa classe de anjos criados por Deus se destaca pela ligação que eles têm com o trono de Deus, essa proximidade, né, que esses anjos têm de Deus, esses querubins. Outra coisa interessante, a palavra querubim no original hebraico, né, do querube, tem um sentido de guardar, cobrir. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 3:24, como eu falei, né? No jardim do Éden, para guardar a entrada oriental, a fim de que o homem que havia pecado contra o seu Criador não tivesse acesso ali ao caminho da árvore da vida. Deus colocou lá o querubim com uma espada para proteger, para que o homem agora não viesse mais poder desfrutar da árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. O que aprendemos acerca dos querubins é que eles possuem uma posição elevada na corte celestial e estão diretamente ligados ao trono de Deus. Onde é que a gente vê isso? Em 1 Samuel 4:4, 2 Reis 19:5, Salmo 81, como já falei, Salmo 99:1 e Isaías 37:16. Você vê que quando Deus manda fazer a arca, você vê lá os querubins, né, com as asas estendidas, um de frente para o outro. Quando você vê lá o texto de Isaías, Deus mostra ele lá com um querubim com 6 asas, né? A gente vai até ver isso aí no decorrer, Em Ezequiel 10, os querubins aparecem cheios de olhos e o trono de Deus está acima deles. O que significa isso, né? Significa a onividência de Deus. O que é isso? Onividência. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Geralmente a gente ouve onipresença, onipotência, onisciência. A onividência de Deus é que os olhos de Deus estão sobre a terra e eles contemplam tudo. Deus está vendo tudo e todos a todo momento. A ligação dos querubins com o trono de Deus nos ensina que eles guardam o acesso à presença de Deus, tá certo? A arca representava ali a presença de Deus na terra. Então você vê ali já 2 querubins
postos em cima da arca, como a própria Bíblia nos deixa claro. Novamente encontramos estes seres como protetor sobre a arca da aliança, como eu falei agora. Só é possível a mim e a você entrar no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo com a seguinte forma: com o sangue da aliança que nos dá a vida. Que sangue dessa aliança, dessa nova aliança é essa? Para você entender. Antes, os homens, para chegar na presença de Deus, ele ia até um sacerdote e ali oferecia o sacrifício. O sacerdote entrava no templo para oferecer a Deus. E o sacerdote era aquele que intermediava com Deus. E o sumo sacerdote era aquele que podia entrar no lugar santíssimo ou no Santo dos Santos. Então, o que acontece? Quando Cristo veio à terra como sumo sacerdote, morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, o véu do templo se rasgou. E agora nos dá acesso diretamente a Deus, sem precisar do sacerdote homem. Nós temos o sacerdote Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Então é Jesus que nos leva até a Deus. Nós só podemos entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, com a lavagem do sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo Jesus nos purifica, nos lava, nos limpa de todo pecado. E ninguém pode entrar com pecado na presença de Deus, né? Então Deus nos lava, nos purifica, e aí a gente chega na presença do Altíssimo para louvar e bendizer o seu santo e eterno nome. Onde é que está essas referências? Hebreus 10, 19 ao 22 e Êxodo 25, 20. Tá certo? Então nós falamos aí nos vídeos anteriores: anjos, arcanjos, querubins, e por último, no próximo vídeo a gente vai falar de serafins. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e até a próxima.